Fala aí, torcedor do G4 Carioca! Hoje nós vamos falar somente sobre o Flamengo. E vamos dar uma pinceladinha aí no Botafogo, porque joga logo mais. Mas o que tomou conta dos noticiários foi exatamente a grande vitória do Flamengo ontem, diante do Madureira, 8-0. E 8-0 é um resultado para você comemorar, concorda? Não. Para o torcedor do Flamengo, não. Após a goleada de 8-0 sobre a equipe do Madureira, a torcida que estava no Maracanã começou a gritar: time sem vergonha. Time sem vergonha. Mas você acha que isso aí é o pior que poderia ter acontecido ontem? Não, ainda não. Após a goleada, após a entrevista coletiva de Filipe Luiz, a diretoria do Flamengo anunciou a sua demissão. Como assim? O cara vence um jogo por 8-0 e é demitido. No Flamengo é assim que acontece. No Flamengo é assim que acontece. Eu vou deixar o meu ponto de vista sobre toda essa história que aconteceu envolvendo a demissão de Filipe Luiz. Filipe Luiz está na galeria dos treinadores que mais conquistaram títulos pelo Flamengo, como treinador. Ele é o segundo, junto com Jorge Jesus e acho que Otto Valentim, alguma coisa assim, lá da década de 60, por aí. Como que um cara que conquista 5 títulos, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Carioca, como que esse cara pode não ser prestigiado dentro do clube? Por conta desses 2 meses iniciais, janeiro e fevereiro? É por conta disso que ele está sendo demitido? Não. Não é por conta disso. Filipe Luiz iniciou, ainda na gestão anterior, com Rodolfo Landim, como treinador do 17, campeão, pulou para o 20, campeão, e assumiu interinamente o Flamengo após a demissão do fraquíssimo Tite, do pior treinador que eu já vi na minha vida. Há quem concorde, há quem discorde, e aí cada um tem a sua opinião. E ele assume o Flamengo em crise e torna-se campeão da Copa do Brasil. O que se sucede depois são várias conquistas. E ele, com seu contrato vencendo, exigiu uma compensação financeira à altura daquilo que ele entendia ser justo, diante de tantas conquistas que teve. Acontece que Rodolfo Landim sai da presidência e entra o tal do BAP, que eu vou deixar minha opinião sobre essa pessoa. Acho extremamente arrogante, acho extremamente clubista, não se preocupa com a competição, não se preocupa que todos estejam competindo em igualdade de condições, acha que tem que ser 90% para o Flamengo e se sobrar alguma coisa divide entre os outros. Essa é a minha visão. E olha que eu não estou falando como torcedor de outro clube não, porque eu vejo torcedores flamenguistas comentarem isso comigo. Então eu acho ele arrogante, eu acho ele prepotente, eu acho o presidente atual do Flamengo muito ruim, muito ruim. E ele não era a preferência, o Filipe Luiz não era a preferência dele. Tanto que ele fez de tudo para tentar descartar. E aí, ele se aproveitou desses 2 primeiros meses onde o time não anda bem, e eu falei em vários vídeos que o Flamengo não estava entregando aquilo que o elenco poderia, porque o elenco era muito forte, é muito forte. Ele se aproveitou desse momento para começar a minar o Filipe Luiz. Tanto que deixou vazar uma reunião onde ele fez duras cobranças ao treinador. Ele demitiu algumas pessoas do clube que Filipe Luiz gostava de contar, como o pessoal da área técnica, da área médica, e ele mandou embora. Então, ele fez de tudo para minar o Filipe Luiz. Aproveitou a insatisfação do torcedor e mandou o Filipe Luiz embora. Eu acho que quem perde com isso é o Flamengo. Ainda que traga
Léo Jardim, como estão falando, ainda que traga Arthur Jorge ou Jorge Jesus, que são os 3 nomes que estão sendo ventilados, ainda assim o Flamengo perde. Perde porque perdeu um profissional sério, ou alguém tem dúvida da seriedade de Felipe Luiz. Perde porque perdeu um profissional competente, ou alguém tem dúvida disso. E perde financeiramente porque vai ter que pagar uma indenização astronômica, né? Quase que não sai a palavra, uma compensação financeira astronômica ao Felipe Luiz pela rescisão do contrato, que acabou de ser renovado, com valores altíssimos. E aí vai ter que trazer um treinador que já é caro, como é o caso de Arthur Jorge, que está no Catar hoje, que ganha muito bem. Então, eu acho que a diretoria errou, e errou muito na demissão do Felipe Luiz. Eu acho que ele tinha muito que dar ao Flamengo. Agora, ele foi minado. E nós que somos torcedores, cada um torcendo para o seu clube, você que torce para o Flamengo, para o Fluminense, para o Vasco, para o Botafogo, nós somos às vezes responsáveis pelo fracasso do nosso time, porque nós não temos paciência. Eu sou um cara impaciente. Eu tô me colocando no meio disso. Porque o torcedor não olhou para trás, não viu os 5 títulos que Felipe Luiz ganhou e começou a pegar no pé do cara. Nós temos que colocar na cabeça que nós não vamos ganhar todos os títulos todos os anos. O que a gente espera é um mínimo de um jogo decente, uma equipe bem estruturada, e ganhar ou perder faz parte do processo. E nós, torcedores, não temos essa paciência. Então, o Felipe Luiz foi minado pelo atual presidente e ele queria a saída do Felipe Luiz. Ele meio que renovou o contrato do Felipe Luiz por pressão. Porque como que você não renova o contrato de um treinador que em pouco mais de um ano ganhou 5 títulos importantes para o seu clube? E aí, como ele ficaria? Ele não poderia ter desfeito o contrato com o Felipe Luiz naquela oportunidade, teve que renovar e agora se aproveitou do momento para poder demitir o cara. Eu acho isso uma covardia, eu acho isso uma canalice. Mas é vida que segue. Com certeza o Felipe Luiz vai encontrar um lugar para trabalhar porque tem competência para isso. Vamos lá, Botafogo joga logo mais às 21h30 diante da equipe do Barcelona de Guayaquil, lá na altitude de 2.800 metros. Não vai ser fácil, vai ser mais um daqueles jogos difíceis. O Botafogo precisa se provar a cada jogo, precisa mostrar para o torcedor que tem condições de entrar na fase de grupos. Eu acredito no Botafogo, eu ainda acredito no Martim Anselmi, eu acho que ele tem muito que dar ao Botafogo. Então eu acho que nós estamos num momento delicado, porém com perspectiva. E eu acho que o Botafogo tem condições de chegar logo mais e ganhar esse jogo aí diante da equipe do Barcelona. É tentar jogar de maneira séria, é fazer com que os jogadores entendam que todo jogo, toda partida é importante, que ficar naquela retranca dando toquinho para trás, toquinho para o lado, nem sempre é a melhor opção. É preciso ser agressivo, é preciso atacar, é preciso tentar o gol, principalmente jogando na altitude. 15 minutos, 20 minutos do primeiro tempo, eles são fundamentais para que a equipe consiga se estabilizar na partida. Fazendo um gol entre os 15 e 20, dá uma segurança muito grande. O adversário vai ter que atacar e abre espaço para ser contra-atacado. É isso que o Botafogo precisa fazer. Se jogar na altitude tem um problema de respiração, os jogadores não conseguem absorver o ar para poder continuar correndo, é importante que enquanto o condicionamento físico esteja ali 100%, atacar o máximo que puder para tentar abrir logo o placar. É assim que eu acho que o Botafogo deve jogar. Galera, nós vamos parar por aqui. Vamos deixar você analisar essa questão do Felipe Luiz. Deixe seu comentário aí sobre o Botafogo também. Fala o que você acha dessa partida de hoje. Fala o que você acha da demissão do Felipe Luiz. Deixe seu comentário. Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu like. Aqui você é muito bem-vindo. E vamos fazer com que esse canal cresça. Vamos fazer com que os 4 clubes do Rio de Janeiro sejam divulgados aqui no G4 Carioca. Valeu? Forte abraço, estamos juntos e até a próxima.